Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da Confraria, tudo bem? Marcos Baião de novo aqui. E vocês já devem ter percebido que eu estou num outro formato hoje, né, que normalmente a gente faz em estúdio, mas é por uma causa muito especial. Hoje eu trago para a gente bater um papo bem bacana, de um tema muito bacana. Eu vou trazer nada mais, nada menos, direto de Barcelona, na Espanha, o maior especialista e a maior referência global em qualidade de software. Além disso, ele tem mais de 20 mil alunos treinados neste tema e, além de tudo, é empreendedor na Talking About Testing. E eu vou chamar aqui para sentar junto comigo para a gente bater esse papo aí, nada mais, nada menos do que Valmir. Fala, Valmir, tudo bem, querido? Como é que vai? Tá chovendo? Tá frio? Como é que tá o tempo aí em Barcelona, querido? Aqui é verão em Barcelona, tá um dia bem bonito já, finalzinho de tarde, aqui é horário de verão ainda. Bom Obrigado demais. pelo convite para participar aí do Confraria Tech Talks, é um prazer poder compartilhar um pouco aí de conhecimento com a tua audiência, cara. Não, eu que agradeço aí imensamente aí esse tempo que você destinou para nós aí, porque você é um cara muito requisitado e eu imagino o quão complexo deve ter sido arrumar essa horinha para estar com a gente aqui. Mas já começando lá do começo, Valmir, normalmente, é igual a turma da onde eu nasci brinca muito, né? O pessoal gosta muito de reclamar das cachaças que eu bebi, do sucesso que eu tô, mas não lembra dos tombos que eu tomei, né, cara? Eu gosto sempre de fazer essa referência, voltando um pouquinho na sua história aí. Então, todo esse sucesso, toda essa referência que você construiu, uma carreira muito bem construída, com um portfólio que você deixou nas empresas, isso eu acho que é pacificado para todo mundo que é da área de tecnologia. Mas eu queria, antes da gente falar aqui sobre inteligência artificial e o impacto disso na qualidade de software, eu queria dar um passinho para trás, Valmir. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim, cara, um pouquinho da sua história, da onde que você nasceu, quando que você falou assim, putz, cara, vou mexer com qualidade de software, enquanto a maioria, né, cara, tá preocupada em produzir software com agilidade, botar troço para rodar, porra, onde que despertou o fato de você, putz, eu vou entender um pouco mais de qualidade, como que você chegou e um pouquinho da sua jornada aí, se puder dividir com a nossa audiência, aí seria muito massa. Sem dúvida, Baião. Eu acho que vai ser muito legal falar um pouco disso, porque faz tempo que eu não revejo assim, o meu passado. E eu fui um cara que me interessei por tecnologia desde o início da internet no Brasil, assim. Então eu tive o meu primeiro computador em 1994, foi um IBM Activa 486 DX266, ele tinha 8 megabytes de RAM e mais ou menos uns 500 mega de HD. E se eu trazer isso para o dia de hoje, eu penso, né, tipo, eu fazia tanta coisa com aquele computadorzinho. Hoje em dia o meu computador ele tem 48 GB de RAM e 1 TB de HD, SSD. Então, assim, se a gente olhar de 94 para cá, como as coisas mudaram, mas eu sempre gostei de tecnologia desde que eu entrei, assim, desde que eu tive o meu primeiro computador e tive contato com a internet, e desde o início eu me interessei nas tecnologias que rodavam na web, desde a web 1.0 até hoje em dia. Eu tive uma forte influência do meu padrasto, que é uma pessoa que eu admiro demais. Os primos dele trabalhavam na área de tecnologia da informação, ele era da engenharia civil, e ele me incentivou muito a estudar alguma coisa relacionada à área de tecnologia de informação. Então, eu me graduei na PUC-RS em 2012 em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas de informação. Então, era um curso que ele, ao mesmo tempo que ele abrangia vários tópicos, porque eu era, afinal de contas, sou bacharel em administração de empresas. Então, 75% da minha graduação eram cadeiras da administração de empresas, enquanto que 25% eram do curso de sistemas de informação. Então, eu tive contato com tecnologia na minha formação acadêmica, né? Tive cadeiras de lógica de programação, sistemas operacionais, redes de computadores, gerência de projetos, sistemas de informação, tudo que é envolvido, assim, né? Programação e tudo mais. E por uma felicidade, numa das cadeiras da faculdade, onde eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, que era tipo uma preparação para o TCC, para o trabalho de conclusão de curso, para aprender a fazer um trabalho de pesquisa acadêmico,
tinham vários assuntos, e o meu grupo foi sorteado no assunto qualidade de software. Então, desde da minha formação acadêmica, a qualidade de software ela entrou. Então, eu tive que ler ISOs para entender qualidade das diferentes perspectivas e tudo mais. E eu comecei a estagiar na área de tecnologia desde o primeiro semestre da faculdade. Então, eu estagiei inicialmente na área de suporte técnico, e em 2004 eu tinha um colega que estava fazendo estágio na HP, como terceirizado de uma empresa que foi a minha escola, que é a Zero Defect, que foi uma empresa que nasceu no Tecnopuc, uma empresa incubada no Tecnopuc, que prestava serviço para HP, que basicamente formava profissionais para trabalhar especificamente com qualidade de teste de software. Então, eles nos treinavam para a gente desempenhar o papel de testadores de software dentro de outras empresas, como, por exemplo, a HP. Então, o meu início foi lá na HP, e aí, assim, tem muita gente que hoje em dia valoriza coisas como certificações de teste de software e tudo mais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho essas certificações, mas eu tive o treinamento igual das pessoas que têm essas certificações desde o início da minha carreira para poder atuar numa multinacional. Isso foi quando, Valmir? Quando você já começou ali a molhar o pé na piscina da qualidade ali? Isso foi finalzinho de 2004, novembro de 2004. Então, eu tenho hoje em dia mais de 20 anos de experiência nessa área. Legal. E o interessante de falar, Baião, é que de 2004, até 2009, eu entrei na área de desenvolvimento de software como um cara que fazia o que a gente chama de testes manuais, né? Alguém escreveu um script de testes pensando em cenários para testar a aplicação, e eu tinha que testar e dizer se passou, se falhou, e reportar bug se falhou, e ajustar os requisitos do teste quando a aplicação ia evoluindo, e quando um bug voltava corrigido, eu tinha que retestar e tudo mais. E eu fiz esse trabalho de testes manuais de 2004 a 2009, onde ali, e tu falou assim, o que te despertou, né, a paixão por trabalhar com qualidade de software? Quando eu comecei em 2004, eu falei para mim mesmo, nos primeiros meses trabalhando como um testador de software, é isso aqui que eu quero para pelo menos os próximos 10 anos da minha vida, porque eu me encantei com o fato de poder trabalhar num time de desenvolvimento de software sem precisar programar. Então, na época, Baião, 2004, a indústria de automação de testes no Brasil ela estava recém começando. A HP é uma das empresas que é precursora nisso, por exemplo. Então, e aí, Valmir, se você me permite até trazer uma reflexão, cara, assim, às vezes a gente tem muito talento, a gente estuda, se esforça, mas a gente precisa também contar com um fator sobrenatural, né, cara? Você pega, né, Valmir, em 2004, nós estamos falando aí, só dando um contexto para a nossa audiência aí, praticamente o Delphi, o VB6 cliente-servidor, estava nascendo ali, chegando no Brasil muito forte, né, que até então era dominado pelas linguagens que a gente chamava de 16 bits, né, COBOL, Clipper, etc., e depois ali de 96, 98 foi perdendo força, em 2000 era o boom do adotar essas tecnologias, e aí, cara, isso me deu até um start aqui enquanto você falava, porque 2004, 2002, 2004 era mato, né, Valmir? Era mato para gente que escovava o bit ali, era cliente-servidor, cara, no máximo que você tinha eram aplicações distribuídas, que eram DLLs e os servidores cons na época, e estava nascendo ainda, o conceito era muito incipiente, a internet programada, né? A internet já estava forte, mas a galera produzir site, programar ali, veio anos depois ali com aqueles webforms, com HTML basicão ali. Cara, Valmir, só para a gente perder, porque isso para mim é muito rico, como que você ali naquele momento, Valmir, percebeu que ali ninguém se falava em qualidade de software, mal em botar o software de pé. Isso é muito legal, como a HP foi importante em trazer essa visão, né, que é uma empresa gringa muito forte, já com padrões do Vale do Silício, etc e tal. Cara, e ali você ganhou na loteria, né, Valmir? Porque você estava na hora certa, no lugar certo, quando cavucou e achou a pepita de ouro, né? Exato. Eu gosto de dizer que eu tive realmente muita sorte em algumas coisas. Por exemplo, ter a chance de ter estudado na PUC, que tinha o Tecnopuc dentro do campus e que tinha diversas empresas como a Microsoft, a HP e outras grandes empresas lá dentro, me colocou num ecossistema que, de uma certa forma, moldou o que vinha depois, né? Então, com certeza, assim, o fato de ter trabalhado numa empresa que
já estava trazendo coisas de fora para dentro do Brasil, fez uma grande diferença. E o porquê que eu realmente gostei de trabalhar com isso é porque na época eu não gostava de programar, mas eu achava muito legal o fato de poder trabalhar com desenvolvimento de software. E aí eu pensei, pô, isso aqui é uma ótima porta de entrada. Eu inicialmente não preciso saber programar, mas eu faço parte do ciclo de desenvolvimento de software. O software não vai para frente se os bugs que o time de testes encontrou não forem corrigidos, ou pelo menos os mais críticos. Só que daí, Baião, eu fiz isso de 2004 a 2009. Em 2009 foi quando eu comecei a ter contato com a tal da automação de testes. E aí eu fiz um mix de automação e manual de 2009 até 2014, quando a minha chave virou. Então esse é um pouco do contexto do meu passado, até eu começar a engatinhar na automação para chegar ao que eu sei nos dias de hoje. Legal. E aí, Valmir, tem um ponto que eu só queria trazer esse parêntese também aí, que eu acho que é muito rico de novo. Valmir, nessa virada de chave do manual, não era porque você não tinha essa visão, porque também as ferramentas de automação demoraram muito tempo para vir a mercado, era muito de laboratórios, etc. e tal. Nesse momento, quando você esbarra nessas ferramentas de automação, qual foi o grande desafio nessa época ali, na virada de 2004, 2005, igual você falou, para quando você virou a chave completa em 2009? Era documentação, eram referências, Valmir? O que tinha para você beber dessa fonte e começar a trazer esse conhecimento? Porque eu imagino que para você, assim como para bastante QAs que eu lido diariamente, eu até provoco muitos deles, tá, Valmir? Porque até hoje tem muito QA manual. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos olhar essa questão de automação, não é por uma questão de moda, não, cara, é porque é alta performance, é produtividade, é botar a visão toda do negócio. E aí, emendando nessa pergunta, fez para tecnicamente buscar esse conhecimento, porque hoje não tem a facilidade, né, Valmir, de ter os cursos, por exemplo, que você tem nas plataformas. Antes não tinha, né? Hoje é muito fácil, na época não é que é fácil, hoje está à disposição, na época você não tinha nada disso. Como que foi essa busca, se você teve alguém que te pegou no braço, se você partiu de você, como é que funcionou isso? Muito legal a pergunta, eu tenho essa visão, assim, que antigamente na indústria dentro do Brasil, enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, já estavam trazendo práticas um pouco mais modernas, a gente tinha muito mais a prioridade no teste manual, em vez da automação, o que não elimina a importância do teste manual, mas tem muita coisa que é manual que não precisa ser manual e que a gente, como tu disse, pode ser performar melhor, ser mais produtivo automatizando tarefas que podem ser automatizadas, né? Eu tive um cara, eu não vou me lembrar o nome dele, um gerente, ele não era meu gerente direto, mas eu trabalhava numa empresa em 2009 e tinha um gerente de uma outra área que um dia ele me deu uma revista, e essa revista era uma revista gringa de tecnologia, e aquela edição era sobre software testing, e era a capa, eu me lembro até hoje, assim, que era uma mão mecânica, duas mãos mecânicas digitando num teclado, e era uma revista inteira sobre automação de testes. E aquilo ali foi uma das coisas que me despertou o interesse em começar a aprender automação de testes, porque eu já estava desde 2004 até 2009 fazendo só um trabalho manual, e ao mesmo tempo que lá no início eu falei, pô, eu não gosto de programar, porque eu não sabia programar. Depois, durante a faculdade, eu aprendi e comecei a gostar, mas na época eu não gostava. Depois de um tempo eu enchi o saco de fazer o mesmo trabalho que eu tinha feito ontem, hoje, e sabendo que amanhã eu ia ter que fazer exatamente a mesma coisa. Então eu comecei a me interessar por automação. Essa revista foi o que me deu o primeiro start. Nessa empresa eu comecei a desenvolver um framework de testes automatizados para a gente automatizar coisas que eram possíveis de serem automatizadas. E isso era 2009, a gente estava utilizando um framework que utilizava VB-Script. Era um negócio bem antigo, mas que já atendia às nossas necessidades, que era muito de aplicações desktop, alguma coisa de mobile também, de mobile não, alguma coisa de web também. E eu tenho essa visão também, Baião, de que assim, naquela época, muitas das tecnologias que hoje são consideradas padrão, a gente pensar em frameworks de teste, ferramentas de versionamento de código, ferramentas de integração e entrega contínua, de criação de ambientes efêmeros, isso hoje em dia já é padrão, não é uma coisa... Antigamente, essas coisas ainda estavam amadurecendo. Então, assim, não era tão fácil, né? E não era tão acessível também. Eu acho que não tinha não tinha tantas referências, não tinha tantas documentações. E acho que o principal, assim, respondendo a tua pergunta, Baião, eu tenho a impressão de que, nessa época,
faltava um pouco da visão do QA como um papel um pouco mais estratégico. Então, era muitas vezes um papel dentro do ciclo de desenvolvimento que era simplesmente execução de testes para garantir se passou, se falhou, se pode ou não deployar um ambiente para frente, ou em vez de pensar, pô, isso aqui pode ser um negócio mais estratégico, que vai olhar para o todo, porque qualidade não é só teste, né? Qualidade ela pode ser percebida de diferentes formas. E pegando um gancho, Valmir, você, por ter você considera como pregressamente você ter tido uma origem em faculdade de administração, que é o outro lado do balcão, digamos assim, né? Olhando para eu, que sou um cara escovador de bit de tecnologia, administração, a galera, elas têm um outro olhar diferente da gente. O dev está preocupado com outras coisas, cara. E aí você acha que isso para você te trouxe uma visão, porque o QA também tem isso, né, Valmir? Especialmente para a galera que está começando. O QA, ele tem que ter um olhar diferente da entrega de valor de um dev no final do dia. E não ser conflitante, mas uma construção conjunta da entrega de valor para o cliente no final. Mas você acha que isso, para você, te deu uma visão mais ampla? E estou fazendo um preâmbulo aqui, né, Valmir? Porque tem muita gente que testa, que vem, não estou fazendo crítica, mas tem muita gente que vem do dev vira QA, ele vem com aquela visão muito viciada, né, em testa botão, testa clique, coisa e tal, e não uma visão do comportamento como negócio daquele software a ser testado. Isso, para você acha que isso teve algum ganho? Sabe que eu nunca pensei por esse ponto de vista, da minha formação, mas analisando a tua pergunta, eu diria que, sem dúvida, isso influenciou. Assim, estudando administração de empresas, eu estudei. O legal do curso de administração de empresas, Baião, é que tu faz cadeiras de diferentes faculdades. Então, eu fiz cadeiras da faculdade de matemática, eu fiz cadeiras da faculdade de economia, eu fiz cadeiras da faculdade de contabilidade, eu fiz cadeiras da faculdade de psicologia, de direito. Então, tu tem um leque muito grande de engenharia operacional. Então, tipo, a administração, ela te abre um leque muito grande de possibilidades, e isso unido com lá uns 25% das minhas cadeiras que eram focadas em tecnologia, eu acho que, diria que sim, que influenciou, assim, em ter esse olhar mais amplo, né? Porque eu gosto muito desse pensamento. Quanto mais tu conhece do todo, mais tu consegue pensar sobre a qualidade do todo que está sendo desenvolvido, não só aquela coisa mais fechada, assim, vou testar só da perspectiva do usuário final. Isso é uma ou algumas das características da qualidade, mas e o código que está sendo construído? Ele tem uma qualidade também para que as pessoas que vão estender aquela aplicação, que vão dar manutenção naquele código legado, possam continuar desenvolvendo de uma forma sustentável, sem perder velocidade ao longo do ciclo de desenvolvimento, né? Então, acho que, né, esse negócio está rodando numa infraestrutura que vai ser escalável, que se tiver muita requisição, vai entrar um outro servidor ali num load balancer para que a experiência final do usuário não seja afetada. Então, acho que, quem sabe, a faculdade de administração tenha me dado essa visão um pouco mais ampla, assim. Muito bacana, Valmir. E falando um pouquinho, Valmir, de uma visão... Agora, se você me permite, cara, eu sou dev de formação, sou escovador de bit no sangue, eu vou sempre puxar para a ferramenta, bicho. Em termos de ferramenta, Valmir, se você puder contar um histórico, cara, tipo assim, pô, comecei com ferramenta tal, hoje eu estou em Cypress, contar um histórico também, porque sabe o que acontece, Valmir? Tem muita gente, cara, que acha que o teste de software é uma ciência ou uma tese, uma cadeira de 5, 10 anos para cá. E não é, cara, tem um histórico tão rico de ferramentas, de hypes, tanto quanto da engenharia de software em si, da galera que coda, né, das ferramentas de programação. Se puder, baseado nessa história que você contou um pouquinho, trazer uma perspectiva que você tem atuado em ferramentas de forma bem sucinta ali, Valmir, eu acho que agregaria muito para o nosso papo aí. Então, meus primeiros contatos com ferramentas de automação foram ferramentas de automação de testes desktop, de aplicações desktop. Então, o HP tinha uma ferramenta que era o HP QTP, que era o Quick Test Pro, que depois se mudou o nome para Unified, não sei o que, agora não vou me lembrar o nome mas era o Quick Test Pro. Eu acho que uma das primeiras ferramentas que eu tive contato com automação de teste, uma ferramenta privada, né, desenvolvida pela própria HP, tu tinha que pagar uma licença para usar. Depois eu tive passagem por ferramentas como Selenium,
utilizando Java como a linguagem de programação. Depois eu tive passagem por ferramentas em Ruby, como Water, que é uma implementação do WebDriver, e Cucumber. Depois eu tive passagem por ferramentas como o Protractor, que é uma ferramenta que foi criada pelo time do Angular, que era um time mantido atrás do Google, digamos assim, né? E eles desenvolveram o Protractor como uma ferramenta para testes de aplicações web especificamente para Angular Applications, mas que podia ser utilizada para outras tecnologias. Eu, inclusive, tive bastante experiência tanto em projetos Angular quanto em projetos de outras tecnologias web também. Eu passei pela stack Rails também, Capybara, RSpec, e passei por Selenium com JavaScript, então tinha tido experiência em Selenium com Java, tive experiência em Selenium com JavaScript também, tive experiência com ferramentas, não só, aqui eu falei muito de ferramentas mais de testes end-to-end, mas tive contato com ferramentas mais para testes de back-end, como Postman, ferramentas de testes de unidade. Daí eu acabei, depois de um tempo, depois que eu comecei a trabalhar com Protractor especificamente, eu meio que mergulhei na stack JavaScript / TypeScript. Então eu comecei a aprender ferramentas de teste de unidade como Mocha, como Chai, como Jest, e hoje em dia, né, desde, 2019, final de 2018, foi meu primeiro contato com Cypress, e com Cypress hoje em dia se consegue fazer muita coisa. Então, assim, desde testes end-to-end, que são os testes que simulam o uso da aplicação, de uma aplicação web. Eu me especializei na parte de web, tive uma experiência pequena em mobile com testes de aplicações iPhone, com as ferramentas que vêm dentro do Xcode mesmo, como XUI Test. Mas eu mergulhei no mundo JavaScript, e quando eu tive o primeiro contato com o Cypress, foi aquela que a gente chama de mind-blowing, né? Que foi, tipo, eu vi uma ferramenta que trouxe uma experiência de desenvolvimento de testes automatizados completamente diferente de tudo que eu estava acostumado, e que era amigável, e que eu conseguia ser produtivo, e que os testes que eu escrevi eram determinísticos, e que eu conseguia entregar valor realmente, e que se o teste estava falhando era porque ele estava achando um bug, né? E fora isso, eu tive muito contato com versionamento de código com Git, tive muito contato com ferramentas de continuous integration das mais diversas, desde Jenkins, GoCD, Semaphore CI, Circle CI, GitLab CI, GitHub Actions. Hoje em dia, GitHub Actions é o que eu mais uso. Tive contato com infraestrutura como código, com Terraform, e eu me interessei muito, Baião, em sair da caixa do teste e olhar para o amplo. Então, eu comecei a me interessar em desenvolvimento de aplicações front-end com React, eu comecei a me interessar por back-end com Express.js, sabe? Eu comecei a me interessar... Eu acho que faz muita diferença se tu conhece o ecossistema onde tu está inserido. Então, eu comecei a me inserir no ecossistema Node.js para entender tudo que era possível fazer com esse negócio. E Valmir, você trouxe um ponto que para mim é chave na sua fala e na sua consciência aí, e eu recomendo aí para todo que está em meio de carreira aí. Você também entendeu que o fluxo do software é um pipeline. Então, você foi colocar os steps dentro do CI/CD, você foi entender a importância de que a entrega de software não é simplesmente botar o teste para rodar, eu como QA estou livre, agora vai para outro. Não, você entendeu que isso tudo faz parte de um ciclo produtivo dentro de todo o espectro de engenharia de software. Então, essa foi um negócio que me pegou para caramba, Valmir. Assim. E se eu puder adicionar, Baião, eu tenho uma visão de que um teste automatizado, ele é melhor do que um teste manual, porque ele é mais rápido, porque ele é menos sujeito ao erro. Mas se tu une ele com outras ferramentas, então, uma coisa é tu ter um teste automatizado e falar, Valmir, aperta o play aí para mim, que agora eu deployei a nova versão no ambiente de homologação. Outra coisa é tu pegar, Baião, tu fazer um git push do teu pull request e ele já automaticamente deployar no ambiente, e quando o deploy acabar, ele já disparar os testes, e quando os testes acabarem, ele já te mandou uma notificação no Slack, no Teams, em algum lugar, dizendo, Baião, falhou aqui, corrija antes de seguir adiante. Então, quando a gente tem todas essas automações, a gente tem um ganho muito maior, é aquela coisa do ganho local versus o ganho global.
É isso. E um ponto, né, Valmir? O QA hoje em dia, ele não pode mais nem se colocar no papel de ficar isolado esperando o time andar, né? Porque hoje o QA, ele é responsável, dentro dos times de engenharia, em 3 pernas fundamentais. Normalmente, isso eu estou falando, Valmir, por causa própria, porque é uma coisa que eu incentivo em todos os times que eu atuo como liderança, ou quando é possível também, porque muitas das vezes você trabalha em consultoria, então você fica amarrado à realidade das estruturas do cliente, mas eu procuro influenciar sempre quando eu posso que o QA não é um cara para estar na ponta, somente esperando o código para apertar o botão. Não. Eu instrumentalizo normalmente o QA com 3 atribuições, tá, Valmir? Aí você me corrige se estiver errado e vê se seu pensamento bate, que é a primeira perna, ele participa lá com o PO das reuniões lá de entendimento da área de negócios, que é o que a gente falou lá da sua formação em administração, porque parte dele os critérios de aceite que ele vai usar lá na penúltima perna. Num segundo ponto, e ao mesmo tempo que ele participa do critério de aceite, ele pega e faz toda a visão junto com o dev, porque o dev tem que fazer o teste de primeiro nível, né? Que é o teste do código, as funções. Então, é importante o QA também ser o bastião disso dentro dos times. Na segunda perna, as automações, que é a garantia, tanto do regressivo, etc. e tal, do que realmente está codado, está funcionando, todos os ambientes onde ele vai entrar, esse software vai pleitear. E o terceiro ponto é essa visão, né, Valmir? Tanto das integrações como teste de carga para essas aplicações, simulando ambientes reais, né? E essa é uma visão que fica até para a galera aí que eu não sou especialista em QA, mas sou especialista em times de engenharia. Eu acho que essa é a grande dica, Valmir, que eu e você podemos deixar para essa turma aí, né? É essa visão do QA não ficar esperando somente apertar o play, entregar o relatório e sair do outro lado, meu serviço está feito. Não, é muitas das vezes onde ele não tem espaço hoje, né, Valmir? Ele construir essa consciência junto com os líderes, junto com as camadas de arquitetura, times de engenharia dentro das empresas. Porque senão a gente cai naquela máxima, né, Valmir? O QA é aquele menino que fica esperando todo mundo codar e enche o saco na véspera da sprint, né? Que é uma coisa que você escuta, infelizmente, muito. E uma coisa que eu gostei muito que tu citou é, por exemplo, a responsabilidade de escrever os testes de unidade é do desenvolvedor como um todo, né? Não é do QA escrever todos os tipos de teste, né? Apesar de existir o papel QA, Quality Assurance, isso não significa que a garantia da qualidade ela é de única responsabilidade de um time ou de uma pessoa, né? A responsabilidade ela é compartilhada desde a pessoa que conversa com o cliente para entender o que é o problema, até quem entrega na ponta e quem mantém depois também, né? É isso. E, Valmir, agora a gente acha que deu um bom contexto, e eu queria te ouvir, cara, estou muito ansioso, desde quando a gente conversou sobre gravar esse podcast, eu acho que é a pergunta que eu estou mais ansioso para te ouvir, cara, porque, assim como eu te falei que você é uma referência em qualidade mundial, e não preciso nem dizer da sua comunidade, para mim você também é, então eu te acompanho, sigo, inclusive vou cometer aqui uma inconfidência, né, que eu ia falar contigo em off, eu compro os seus cursos, eu indico para os times, e eu já tive a oportunidade de fazer o 1, 2 e o 3 do Cypress, cara. Eu assisti todos os seus cursos, sou um fã de carteirinha. Eu não queria falar aqui para não entregar, porque senão daqui a pouco o pessoal fala que eu sou tendencioso para o Cypress, cara. Mas eu sou um apaixonado pelo Cypress, tá? O Valmir, mesmo não sendo da área fim, digamos assim, qualidade de software, eu sou um apaixonado pelo Cypress, tá? Mas eu tô ansioso para te fazer essa pergunta, cara. Como que foi para a qualidade de software esse terremoto chamado IA generativa, cara? Vou falar terremoto ou tsunami, depende da tragédia que você... Ou da tragédia, não. Do efeito dessa força da natureza que pegou todas as áreas desprevenidas. Mas eu tenho uma sensação, Valmir, que, em especial, teve um impacto frontal, e com esse impacto frontal nasceram-se muitos mitos, muitas histórias de o QA morreu, o QA não existe mais, agora eu faço tudo com IA, agora eu estou colocando no meu pipeline o Copilot, sei lá, o ChatGPT, qualquer um deles, o cursor, e os testes agora eu não faço. Não, meu dev agora é que vai ser o responsável por código. Estou trazendo para você, Valmir, porque eu estou todo dia conversando com executivos que soltam muitas das vezes essas pérolas e às vezes eles tentam buscar essas soluções mirabolantes, cara. Mas conta para mim, Valmir, como é que foi ali em 2019, quando chega essa tsunami da IA generativa? Porque IA existe há muitos anos, né, Valmir? Então, Baião, eu acho que assim, essas ferramentas, cada vez mais eu olho para elas nada mais, nada menos como ferramentas que vão me ajudar a fazer o meu trabalho, assim como
o Excel ajuda as pessoas a fazerem cálculos de formas mais rápidas, assim como o Word ajuda pessoas a escreverem documentos, assim como o Cypress ajuda times de desenvolvimento a escreverem testes automatizados, e a IA generativa ela não deve ser vista como algo diferente de uma ferramenta. Então, assim, eu tenho uma visão de que esse tipo de ferramenta ela veio para trazer maior produtividade para os times, porém, o que eu tenho visto como preocupação é menor qualidade dos códigos sendo entregues e, portanto, das aplicações. Eu acho que isso ocorre quando a gente tem pessoas achando que vibe coding é igual a desenvolver software que escala, é igual a desenvolver software que é resiliente, que está sempre no ar, que é performático, que atende às chamadas, às requisições em um tempo adequado, em aplicações que são acessíveis. Então, assim, eu tenho uma visão de que a IA generativa, o terremoto é nesse sentido. Tem muita gente que acha que agora dá para fazer tudo vibe coding. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que o olhar humano ele é essencial, e eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que entender sobre coisas como engenharia de prompt, porque a IA generativa ela vai te responder melhor ou pior, dependendo do que tu informa para ela fazer para ti, se ela vai te ajudar a ser mais produtivo, né? Eu tenho uma maior preocupação que as pessoas que trabalham com inteligência, com qualidade de software ou com desenvolvimento de software em geral, que elas continuem se preocupando com o que a gente se preocupou antes dessa onda, que é com usar práticas modernas e consolidadas de desenvolvimento de software, que elas continuem olhando para questões de padrões de projetos, de boas práticas, né? Porque quanto mais código está sendo gerado por robôs, isso significa que mais conhecimento a gente precisa ter para entender o que é que esse robô está fazendo, porque eu não sei qual é, que é a tua impressão, Baião, até gostaria de ouvir de ti, mas a minha impressão é de que, tipo assim, é tudo muito lindo até acontecer alguma coisa errada. Quando acontece alguma coisa errada, o humano tem que entrar na jogada. Então, se a gente puder prevenir a coisa de dar errado, a gente pode estar atuando numa forma mais de, né, de realmente de prevenção em vez de reação. Então, e para tu poder prevenir, tu tem que ter o conhecimento técnico do que é que o robô está fazendo para ti. Exato, e até pegando a deixa, né, Valmir? Você está todo dia conversando com o QA, que normalmente está lidando dentro das companhias, grandes bancos, empresa menor, enfim, de toda espécie. E aí eu vou trazer esse link de uma coisa que eu vivo. Assim, o que a inteligência artificial é ótimo? Ela veio para ficar e veio para modificar os papéis dentro dos times de engenharia. É o que eu falo todo momento que eu falo sobre inteligência artificial. Porém, nós que estamos no dia a dia desses times, temos que trazer algumas especialmente nós, Valmir, que estamos mais na função de gestão e formação de pessoas, a gente tem que ter um compromisso, e aí eu já vou trazer a pergunta para ti. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Então, a partir do momento que as IA generativas, elas entraram facilitando muito o dia, trazendo muito ganho de performance, trazendo códigos que antigamente, softwares inteiros, aplicações inteiras, os caras demoravam para fazer dias, hoje os caras fazem algumas horas. Porém, isso usado de uma forma não muito correta, que é aquela história do veneno, né? Do remédio. O remédio, na dose certa, ele te cura, extrapolou um pouquinho, ele te mata, porque ele se transforma num veneno. Então, qual que é o ponto? Você tem visto muito os QAs reclamando das inteligências artificiais que, baseado no vibe code, gerando o que a gente fala do fenômeno código preguiçoso, cara, que é a IA está gerando uma série de desenvolvedores que não estão preocupados com padrões, não estão preocupados com formas de produzir, porque o QA olha muito isso. Padronização de forma, padronização de chamadas, por exemplo, em API, a forma como os códigos macarrônicos têm aumentado numa esfera enorme, né, Valmir? Um negócio que a gente passou anos e anos com os patterns ali do Uncle Bob e outros grandes papas ali, Martin Fowler. Hoje, praticamente, nós estamos à beira de um colapso, porque nós estamos voltando 20 anos no tempo em padrões, que é código macarrônico, às vezes uma função se resolve com 3 linhas, os caras estão botando em 40, porque está indo justamente nas visões onde essas IAs beberam da fonte, muitas delas beberam em código não tão puro, digamos assim. O que você tem enfrentado e ouvido os QAs que você lida, que é a ponta, digamos assim, final de tudo isso, né?
que você tem visto, o que você tem enfrentado nesse meio de caminho aí, Valmir, de reclamação dos próprios colegas QAs? Cara, é uma forma de pensar interessante. Eu tenho uma visão assim de que no curto prazo, eu acho que a gente está realmente gerando mais código de baixa qualidade, e estudos existem falando que se o código ele não tem uma qualidade mínima, existe uma tendência de que a qualidade do software que esse código aplica não vai ser tão boa, né? Isso não é exato, não é certo. Tipo assim, tu pode ter um código espaguete, né, que funciona exatamente como ele deve funcionar, mas se tu mexer em alguma coisinha, pode ser que ele pare de funcionar, né, Baião? Então, assim, por isso que eu acredito que a gente tem que aliar o conhecimento profundo de desenvolvimento de software com o uso da IA, né? Já que isso que vai ser o diferencial para manter a nossa empregabilidade, assim. Eu vejo QAs que chegam em mim e falam, pô, Valmir, eu tenho um pouco de medo de esse negócio tudo de IA, que está começando a cada vez fazer mais coisas por nós. E a minha dica é sempre, então, mergulha nesse negócio, porque isso aí veio para ficar. É tu saber como usar, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho um curso que eu ensino testes automatizados e IA generativa. E eu ensino primeiro alguma base de engenharia de prompt e depois a gente mergulha para aprender a usar a IA generativa ao nosso favor para escrever, para fazer diferentes tipos de coisas que antes a gente fazia sem ela. Então, para escrever diferentes tipos de testes, para revisar código, para escrever documentação, para tu entender o que estou entrando num projeto, não sei o que ele faz, não tem tanta documentação. A IA pode te ajudar a criar essa documentação para tu entender antes de tu começar a testar, né, analisar lacunas. Esse aqui são os cenários de teste que eu tenho, esse aqui são os requisitos da aplicação. O que está faltando de teste? Né? Então, assim, eu vejo a IA como uma ferramenta aliada, mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Não adianta eu ter esse baita desse aliado se eu não sei o que ela está fazendo por detrás dos panos. É isso. E, Valmir, você falou um pouquinho do curso do que você tem aí sobre qualidade de software do tipo potencializado com IA. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo, Valmir, porque eu te confesso que esse pratinho caiu, eu não consegui me atualizar nesse sentido. O Cypress, como ferramenta, como plataforma, ele lançou alguma coisa for AI? O que tem de novo no Cypress? De novo, Almir, se eu estou puxando a sardinha para o Cypress, mas se quiser, pode ficar à vontade para citar alguma ferramenta que realmente saltou aos seus olhos. O Cypress é porque eu já te falei, eu sou um apaixonado pela ferramenta, mas se você puder trazer uma visão de ferramenta, de novo, eu sou dev, para mim tudo no final é ferramenta. O que te saltou aos olhos dessas ferramentas, qual o movimento que elas fizeram de trazer, de se habilitarem para IA? Então, no caso do Cypress especificamente, eu também sou um cara apaixonado por Cypress, então, assim, não me incomoda nem um pouco de falar a respeito, né? E sou um embaixador da ferramenta, inclusive. Gosto muito de disseminar conhecimento a respeito para que a gente faça bom uso da ferramenta. A nível de IA generativa, o Cypress tem algumas iniciativas, principalmente o Cypress, ele é três coisas, Baião. Ele é uma empresa, inicialmente, é uma empresa que fica lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele é um projeto open source, que é a Cypress App, e ele é um SaaS, um Software as a Service, que é um serviço pago que mantém a empresa que mantém o software open source. Então, essas três coisas elas são importantes da gente citar antes da gente começar a falar. E algumas coisas, algumas iniciativas que o Cypress está fazendo a nível de trazer a IA para dentro dos testes automatizados, eles lançaram recentemente dentro da Cypress Cloud, que é o SaaS deles, uma funcionalidade que se chama Test Intent, que quando tu executa os testes com o Cypress, por exemplo, na integração contínua, esses testes são salvos na nuvem do Cypress para te dar informações analíticas, informações de relatórios e tudo mais, se o teste passou, falhou, se o teste é não determinístico ou se ele está falhando porque tem algum bug realmente. Eles trouxeram uma ferramenta recente, que é o Test Intent, que ele lê o script do teste e te diz em linguagem natural qual que é a intenção desse teste, o que é que esse teste está testando, numa linguagem que uma pessoa não técnica conseguiria entender. Ele trouxe também uma funcionalidade logo depois do Test Intent, que é o Test Attempts, se eu não me engano, que é a parte de quando um teste falha,
tu já tinha informações como a screenshot da falha, os logs no CI, tu poderia ter uma forma de fazer um replay da execução do teste para analisar DevTools e tudo mais. Agora eles trazem também uma análise da falha em linguagem natural, dizendo, ó, a intenção do teste era essa, e isso aqui é o que aconteceu, e ele até inclusive te sugere o que pode ser que tenha acontecido para agilizar a depuração e possivelmente a correção do problema, então, né? E o Cypress está começando agora a lançar algumas outras coisas nesse sentido. Então, eles lançaram a versão 15 recentemente, ela foi recém-lançada, a versão 15, digamos que é o backbone para começar a trazer mais coisas de IA dentro da nuvem do Cypress. Então, uma das funcionalidades que veio aí é a parte que está vindo por aí, é o PsyPrompt, que é uma forma de tu escrever testes automatizados onde tu não escreve mais com um JavaScript, tu escreve em inglês ou numa outra linguagem, tu escreve em linguagem natural, e ele interpreta aquilo e escreve os testes para ti. E aí tem os negócios legais que eles estão fazendo, que é, por exemplo, a funcionalidade auto-healing. Quando um teste falhar, a nuvem do Cypress vai analisar a intenção do teste, o porquê que ele falhou, e entender se ele falhou e não é porque tinha um bug realmente, era simplesmente porque mudou um seletor de um botão que o teste estava clicando, mas a aplicação continua funcionando exatamente como ela deveria, ele autocorrige, ele altera o seletor para que o teste não dê resultado falso negativo para o time, que é aquele teste que falha, tu perde um tempão depurando e não tinha nada de errado com a aplicação, era o teste que era frágil, digamos assim. Então eles estão fazendo alguns experimentos nesse sentido. Então essas são algumas das coisas que eu posso te dizer, assim, como embaixador da ferramenta, uma pessoa que tem acesso a algumas coisas que estão por vir por aí, são algumas iniciativas que eles estão trazendo que eu acho que são bem interessantes e que, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter o humano ali, porque tu tem que entender se aquele auto-healing ele realmente era necessário, porque a gente não quer um teste corrigindo automaticamente se tem um bug na aplicação. Se tem um bug, ele tem que continuar falhando, né? Então, acho que ainda tem essa coisa assim, o humano ainda tem que estar ali, Banho. Legal. E dessas ferramentas geradoras de código, Valmir, especialmente para a turma ali que o Dev usa muito, cara, especialmente para os testes unitários, né? Alguma coisa que saltou os olhos, você fala assim, putz, isso aqui legal, gera mesmo, mas aqui tem muito mais a melhorar do que... Alguma coisa, tirando o Cypress, assim, te saltou os olhos? Cara, eu tenho usado direto o GitHub Copilot com os diferentes modelos, eu uso a versão paga dele, e uso os diferentes modelos para diferentes coisas. Então, eu uso desde os modelos da OpenAI, como o GPT-4, o GPT 4.1, às vezes até o GPT-5 Preview. Isso eu uso para coisas mais simples. Quando eu quero coisas mais complexas, eu gosto de usar os modelos da Cloud. Então, a última versão da Cloud está muito interessante, assim, tipo, porque tu tem daí a questão de ele ter acesso à tua base de código. E aí eu acho que entra de novo a importância da engenharia de prompt. Se tu já tem a noção de como que tu se comunica com esse tipo de ferramenta, então, assim, eu já tenho... Antes de eu pedir para a ferramenta escrever os testes para mim, ou pelo menos dar o pontapé inicial para mim, eu falo assim, ó, lê os arquivos desse diretório, lê esse outro arquivo readme.md, que tem, né, uma estrutura que a IA ela entende de uma forma mais fácil. E daí, com isso, gera aqui possíveis casos de teste para garantir que se mudarem as coisas mais importantes da aplicação, eu vou ter testes pegando essas coisas antes do meu usuário final. Então, assim, o GitHub Copilot com esses diferentes modelos, principalmente os da OpenAI e o Cloud, desde o Cloud 3, 3.7, agora acho que já lá no 4, são assim as ferramentas que eu tenho utilizado e que, sabendo usar, sabendo fazer a engenharia de prompt, funciona muito bem. Legal, Valmir. E aproveitando aí, como você é embaixador da Cypress, essas inovações de IA que ele tem trazido, que você mencionou, isso já vem nativo na licença ali que a gente paga, ou você tem que subir o pacote? Como é que funciona isso? Trazendo com a visão mais executiva de quem contrata a ferramenta. Claro, claro. Então, as ferramentas de test intent e o que analisa o erro e te traz uma descrição em linguagem natural do porquê que o teste está falhando e uma possível solução, isso é incluído já desde a versão free.
Então, a Cypress Cloud ela funciona no modelo freemium. Então, tu pode ter uma conta na Cypress Cloud que te dá acesso a, sei lá, umas 5.000 execuções por mês, não sei exatamente o número, né? E aí, eles têm o formato tipo, tu executou mais do que isso, tu pode, né, comprar uma licença, digamos assim, para usar para Enterprise, né, para mais execuções. E daí, essas funcionalidades de teste intent e de analisar as falhas já é desde o plano free. A funcionalidade do SciPrompt, até onde eu sei, vai ser uma funcionalidade só para Enterprise adiante, para quem paga uma mensalidade ou uma anuidade, imagino que seja uma anuidade para a Cypress Cloud, para utilizar os serviços deles. Então, respondendo a tua pergunta, eu diria que é isso. Assim, tem algumas coisas que estão no freemium e tem algumas coisas que são pagas. Muito legal, Valmir. E agora, trazendo, para a gente até mudar um pouco de capítulo, senão a gente vai ficar falando de IA aqui até amanhã, Valmir, e a gente não pode nunca esquecer da nossa audiência e da turma que a gente influencia, tanto você quanto eu aqui, de novo, somos gestores, formadores de opinião e de pessoas. Eu queria, cara, que você trouxesse uma visão de que como nós fomos impactados como um todo com inteligência artificial dentro do contexto de todas as áreas, mas em especial olhando para QA, por exemplo. QA tem muitas dúvidas, igual eu te falei, o mercado, uma profissão que vai acabar, a gente escuta muita besteira nesse sentido, geração de código, achando que o QA só gera aqueles códigozinhos de teste, enfim. Na sua visão, qual que é o foco para o QA que está lá no dia a dia abarrotado, sendo impactado diretamente por essas informações, muitas das vezes ainda não tem 100% de todo o arcabouço teórico para formar uma opinião, e eu queria que você fosse a luz para eles. Assim. Hoje, inteligência artificial veio para ficar, qual que é o foco? Eu sou um QA, o que eu tenho que focar agora? O que a minha rotina no dia a dia com a IA, com todos os adventos, com a evolução das ferramentas, o que isso vai me impactar? Qual que é a estratégia que eu tenho que usar, Valmir? Fala para mim como se eu fosse um QA que tem 5, 6 anos de carreira e estou meio perdido. Hoje, Valmir, me dá uma luz. Como que eu me comporto em relação a esse momento? Legal, Baião. Eu acho que eu tenho uma visão assim, tem empresas que já entenderam o QA como um papel estratégico, em vez de um papel que só faz execução. E a gente tem que ter em mente que QA, primeiro de tudo, não é só execução. Tem que olhar para o que é qualidade percebida para o usuário final e para todos os stakeholders envolvidos. Então, eu acho que assim, para um QA, eu acho que a gente tem que voltar para a base. O foco sempre foi, Baião, e sempre deve ser garantir a qualidade do software, né? Sendo entregue para os usuários finais. O software que está sendo entregue para os usuários finais tem que sempre ser o foco, né? Então, assim, a gente teve que nos adaptar, por exemplo, um tempo atrás, Baião, de um mundo onde fazer testes manuais era uma coisa ok, e a gente teve que se adaptar para um mundo onde a indústria exige automação. Então, a gente tem que, da mesma forma, se adaptar para um mundo onde a indústria cada vez mais vai exigir conhecimentos de ferramentas de IA generativa ou outras ferramentas, não necessariamente de IA, que vão nos ajudar a continuar entregando a tal da qualidade no final, né? E eu diria não só no final, ao longo do processo, né? Porque se a gente deixa só para o final, às vezes pode ser muito tarde, né? Mas o foco, na minha opinião, ele não muda. Ele, na verdade, eu acho que com o fato de ter tanto código sendo gerado por IA generativa, ele aumenta, ele é mais importante que a gente se preocupe com essas coisas, né? Qualidade não é só funcional, qualidade é confiabilidade, é escalabilidade, é acessibilidade, é performance, é a qualidade do código, né? É padrões de projeto, é muito mais do que só tu clicou no botão, apareceu a mensagem de erro, apareceu a mensagem de sucesso, é muito mais do que isso. Então, eu acho que a minha mensagem é, tipo, a gente tem que voltar para as bases, né? Eu sou um cara que, por exemplo, gosto muito de ler livros de pessoas que estão na área há mais tempo que eu. Então, tu citou o Martin Fowler, tu citou o Uncle Bob. O Uncle Bob é um cara que ele fala muito disso, assim, tipo,
pouco mudou, na verdade, assim, né? Desde os 50 anos que ele começou atrás até hoje em dia, né? A gente ainda tem condicionais, iteradores, variáveis, classes, essas coisas. Então, assim, a gente tem que, eu acho que, às vezes, pegar e voltar para a base, porque eu tenho o meu medo, Baião, é que, tipo, que nem tu falou, assim, tem muita gente que acha que dá para sair fazendo vibe coding e isso aí é a solução. Eu trabalhei numa empresa, Baião, na época que eu morava em Amsterdã, que eles tinham, olha que legal, eles tinham um papel que era um desenvolvedor, que eles contrataram um desenvolvedor para trabalhar junto com o time de vendas. E esse cara era um cara que escrevia, ele ia numa reunião com um potencial cliente, eles desenvolviam um software para bancos, e esse cara, ele ia na reunião para fazer tipo um mock assim do front-end da aplicação para validar, é isso aqui mesmo que tu quer, para a gente depois levar para o time desenvolver o negócio para ti. E o time não usava esse rascunho, era só para fazer a venda. Hoje em dia a IA generativa tirou o papel desse cara, porque o cliente já chega para ti com um MVP pronto, ele fala assim, ó, é isso aqui que eu quero, agora faz isso aqui ser possível de escalar e de ser mantido. Então, eu tenho um pouco dessa visão, assim. E isso é um ponto muito legal, Valmir, que você falou. As áreas de negócio, quando bem orquestradas, elas ficam autônomas em soluções, né? E aí tem um ponto que eu tenho até uma palestra sobre isso, Valmir, que é o seguinte: cabe a nós, como gestores de tecnologia, abrir as portas de todo o nosso compliance de engenharia. E a engenharia agora não é mais uma área que fica ali determinando, áreas de arquitetura, determinando sob provocação. Não. Agora, com o advento da IA, para nós garantirmos qualidade de software, coisa e tal, nós temos que nos expandir. Então, lá no almoxarifado, lá no comercial, lá na turma que está na produção, se eles estão construindo códigos ali sob demanda, eles mesmos demandando e eles mesmos construindo, cabe a nós, como organizadores dessa engenharia, levar esses times, abrir as portas, tirar o paletó das áreas de compliance de engenharia de software e levar isso de uma forma abrangente para todas as empresas. E aí, eu já vou emendar nisso. Esse é o futuro dos QAs nas grandes organizações, Valmir. Como é que você vê esse papel estratégico nesse novo mundo? Porque, de novo, eu gosto sempre de fazer esse parênteses, Valmir. E isso, para nós, é muito bacana. Você que também tem um tempo de carreira grande como eu, não é porque a gente é velho, né, Valmir? Porque a gente começou novo. É sempre bom deixar isso claro. Eu acho importante trazer essa reflexão do seguinte: nós estamos vivendo um momento muito legal, muito desafiador, mas também muito legal, né, Valmir? Porque muitas crenças que se tinham, elas estão morrendo no berço, né? Elas estão sendo revisitadas. E um deles são esses papéis. Muita gente me pergunta, eu sou tech lead, como é que eu vou me posicionar nesse novo mundo? E você deve estar com essa visão também. Qual que é a sua visão do QA nesse novo mundo de engenharia que se abre à frente e não tem mais volta, né, Valmir? Sim. Então, eu acho que é um papel cada vez mais estratégico aliado ao operacional. Não é nenhum nem o outro. Então, ao mesmo tempo que tu tem que olhar para a qualidade, dependendo do projeto que tu está fazendo de uma forma mais ampla, tem que ser possível que tu vá lá e faça a coisa acontecer, ou no mínimo treine os times que vão fazer a coisa acontecer, a fazer isso acontecer. Então, assim, eu gosto muito, Baião, de me inspirar nas empresas que são líderes de mercado quando a gente fala da nossa indústria. Então, assim, se a gente olhar para empresas grandes como as Big Techs, né, são empresas que antes, muito tempo atrás, já estavam trazendo papéis como SDET, que é o Software Development Engineer in Test, ou então SET, que é o Software Engineer in Testing. Então, assim, são papéis de Software Engineer. Tu já é um engenheiro de software, mas o teu foco está específico para atividades de teste, mas não é mais o cara que escreve o teste, mas quem sabe o cara que provém ferramental para os times desenvolverem software com qualidade em mente, seja trazer um projeto open source para fazer atividades de visual regression testing, seja treinar um time em fazer testes end-to-end, seja ajudar um time de front-end a pensar em cenários para testar componentes de forma isolada, né? Tem outras ferramentas, tem outras empresas, né? Por exemplo, agora não vou me lembrar uma empresa da Austrália, se eu não me engano, a Atlassian, eu acho que é. Eles iniciaram um tempo atrás também
com o negócio de o QA como não sendo mais o Quality Assurance Analyst, mas o Quality Assistance. Então, um assistente da qualidade, um papel que tem essa pegada estratégica, mas sem deixar o operacional, ou seja, ao mesmo tempo que tu está dando assistência para os times para que eles entreguem software com qualidade, tu está do lado deles, tu está pareando com os desenvolvedores, né? Eu já comecei a ver até, inclusive, assim, em vagas no LinkedIn, vagas de o que eles chamam de conselheiros da qualidade, mais acima, se a gente pensar assim, em empresas que têm capital aberto, que tem lá o CEO, os VPs, os diretores, os gerentes e depois os individual contributors, normalmente essas empresas também têm um conselho lá em cima, né? É isso. Então, hoje em dia, a gente já tem papéis, né, vagas sendo divulgadas de QA Advisor, que é um papel que às vezes ele está em um time desempenhando o papel de um QA Engineer fazendo o seu trabalho ali e fazendo isso dar certo para espalhar para o resto da empresa, para padronizar como é que a gente faz software de alta qualidade. Então, essa é um pouco da minha visão assim de futuro, eu diria. E olhando para o indivíduo, Valmir, você já trouxe alguns pontos aí para quem percebe, né? Então, esse cara, além de todo o hard skill que ele já tem que buscar todos os dias, para ele se esmerilhar, digamos assim, nas áreas e virar esse advisor de qualidade, já fica a dica, né, Valmir? Soft skill para caramba, oratória, saber se expressar, escutatória, entender e processar aquilo ali, e inteligência emocional, porque vai estar lidando muito fortemente com áreas que não são do dia a dia dele. Então, tem que trazer essa tranquilidade. Fica essa dica também, né, Valmir? Sem dúvida. Se eu puder até sugerir um livro que tu citou, Inteligência Emocional, tem um livro que se chama Inteligência Emocional, se eu não me engano, do Daniel Kahneman, eu acho. É isso mesmo. E é um livro que, cara, assim, eu acho que todo mundo tinha que ler, independente da área que tu trabalha, porque te traz essa visão das soft skills que é importante no nosso trabalho, que é o trabalho do conhecimento. É isso aí, Valmir. E agora, Valmir, eu queria trazer para você, não é uma pegadinha capciosa e nem uma pegadinha, digamos assim, mas eu fico me perguntando sobre isso. Cara, você viu aquela história de quem veio primeiro o ovo ou a galinha? Que a gente, desde pequeno, é atormentado por essas respostas, ou para quem é mais velho aí, né? Eu não sei se a turma vende aí, Tostines vende mais, porque fresquinho é fresquinho, porque vende mais, né? E eu vou te fazer uma pergunta, cara, e eu acho que ela é muito importante para o tema de hoje, cara. Beleza. Um dos grandes maiores desafios que a gente tem hoje é garantir a qualidade de software da própria IA. Concorda comigo? Vamos lá. Como que eu testo um sistema que, por natureza, Valmir, não é determinístico? Nenhuma IA generativa é determinística. Quais são as abordagens e os desafios para garantir que a IA que nos ajuda a construir esse software realmente ela seja de qualidade? É uma pegadinha capciosa, Valmir, mas é aquelas perguntas que eu fico me fazendo quase que todo dia com esse olhar de qualidade, cara. Eu diria que essa é uma das perguntas mais difíceis que tu me fez nessa conversa até então, Baião, mas eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso. Então, o que significa um teste determinístico e um teste não determinístico, né? Teste determinístico, eu sei que se eu fizer determinadas ações, eu vou ter sempre esse mesmo resultado, enquanto que não determinístico, como com uma IA, eu posso pegar, abrir o ChatGPT e mandar um prompt para ele, ele vai me responder uma coisa, eu vou pegar, abrir ele de novo e vou mandar o mesmo prompt, ele vai me responder uma coisa diferente. Então, isso é não determinístico. E aí eu acho que a gente tem que começar a olhar para ferramentas ou até começar a pensar em desenvolver ferramental para essas novas abordagens. Isso significa que a gente vai começar. Aí é legal a questão assim da visão mais ampla. Eu vou, quem sabe, ter que sair um pouco da área de desenvolvimento de software e começar a olhar para a estatística, Baio, e pensar em métricas. Eu posso dizer assim, ó, se ele responder em 98% dos casos alguma coisa que o teste passaria, tá ok, os 2% eu vou. Sabe, tem ferramentas, agora eu não vou me lembrar exatamente o nome da ferramenta, mas eu já vi ferramentas voltadas para testes automatizados, mais de unidade de agentes de IA generativa que te deixam definir esses thresholds. Né? Dizer assim, ó, até tantos por cento tá ok, se for abaixo dessa porcentagem, falha o teste. E aí eu acho que o interessante, Baião, é tu realmente pensar assim, ó, não vou começar já querendo 99,9%. Tipo, eu entender onde é que eu tô.
qual é a porcentagem de acerto que a minha IA generativa está gerando, e agora o que eu vou fazer para ir subindo essa porcentagem e ela ser cada vez mais assertiva, né? E tem que ter, obviamente, né, o que nos termos de IA generativa tem os guardrails, que é o que ela pode responder, o que ela não pode responder. Então a gente tem que pensar nisso. Eu acho que dá para, né, pensar em questão de diversidade de inputs, o que a gente está imputando para a IA para ver o que ela responde, né, essa análise probabilística. Ainda assim, eu acho que algumas partes das aplicações que interagem com o IA, a gente pode... Daí a gente volta em desenvolvimento de software como antes. Tu concorda comigo que desenvolver software desacoplado é melhor do que software todo acoplado, como o Spaghetti Code que tu falou, que tu chamou de macarrone antes? Com certeza. Então, assim, se a gente tem software que ele já é, por natureza, desacoplado, que eu posso tirar uma parte e colocar outra, eu posso pegar essas partes que eu posso desacoplar da IA e mocar o que a IA teria respondendo para saber que essa parte da aplicação ela vai se comportar bem independente do cenário. Tipo, se o cenário é que ele deveria bater num guardrail e dizer, isso aqui eu não posso te responder, tu pode mocar o que a IA teria te respondendo e dizer, esse é o cenário. E tu consegue ter uma cobertura muito grande, né? E para outras, mas obviamente tu quer testar o end-to-end, então tu vai acabar testando os cenários end-to-end, batendo na IA, né, digamos, numa API de uma OpenAI, alguma coisa, e aí tu vai pensar mais nessa parte estatística, qual é quantos por cento eu aceito de erros ou de acertos, digamos assim. Então, acho que uma combinação desses dois, né, eu acho que vai ajudar bastante a gente testar coisas que hoje em dia a gente olha e fala, isso aqui é completamente não determinístico, dá para tornar alguma coisa determinística. Legal, Valmir. E puxando, ainda a gente já está falando sobre futuro, sobre um olhar à frente, porque você tem, como de novo, né? Você tem muitos anos de janela nessa indústria, está provado nesse pouco mais de uma hora que nós estamos falando aqui, isso está mais do que provado. E aí é uma pergunta capciosa, sim, tá, Valmir? Mas eu queria muito entender a sua visão. Você vislumbra um futuro baseado no espectro recente, no que tem evoluído nos últimos 2 anos, fazendo um exercício de futurologia à frente? Você consegue imaginar, num futuro, a IA ser capaz de garantir toda, lógico, evoluindo todos os percalços que nós colocamos aqui, que ela tem que melhorar muito em alguns aspectos, você consegue imaginar um cenário em que ela seja capaz de garantir a própria qualidade num ciclo fechado, reduzindo drasticamente a intervenção humana? Você acredita nisso, Valmir? Não hoje, amanhã, mas num ciclo aí de, sei lá, 3, 4 anos? Eu não acredito, Baião. Eu acho que a gente vai dar alguns tropeços ao longo do caminho até a gente perceber que precisa do ser humano na jogada. Eu acho que muitas empresas, elas acabam cada uma querendo vender o seu peixe. Então, assim, a OpenAI, a Anthropic, elas vão dizer que o nosso software está cada vez ficando mais determinístico, porque é o papel deles em disseminar cada vez mais para terem mais clientes e tudo mais. Então, e eu acho que pelo fato dessas empresas estarem vendendo isso, a gente vai acabar acreditando, e por isso que eu digo que a gente vai dar alguns tropeços ao longo do caminho. Mas a gente vai perceber ao longo desses tropeços que a gente está se machucando às vezes. E que eu escuto e leio bastante sobre artigos específicos sobre o quanto que está realmente melhorando a coisa pelo fato da IA generativa, e tem empresas que vendem isso falando que está melhorando muito, enquanto que pessoas que usam acabam às vezes tendo um discurso de, às vezes, eu não sei se tu já utilizou o Cloud a versão 4, mas quando eu utilizei, às vezes ele fazia muito mais do que eu estava pedindo para ele, ou então ele desfazia uma coisa que já tinha funcionado, ou então ele fazia, daí ele testava, daí o negócio errava, daí ele mudava o comportamento para fazer o teste passar. Eu falava, cara, não é isso que eu quero só, né? Tipo, então, assim, eu sinceramente não acredito que a gente vai ser 100% substituído por IA. Eu acho que a gente vai dar alguns tropeços ao longo do caminho até a gente perceber como o olhar humano ele deve fazer parte disso. Isso não significa que a gente tem que ficar parado. Isso não significa que a IA vai parar de evoluir, muito pelo contrário, ela vai continuar evoluindo. E por isso que eu acho que a gente tem que estar preparado para saber utilizar essas ferramentas ao nosso favor como uma ferramenta. Assim como a gente está usando aqui uma ferramenta para fazer essa gravação desse podcast, a gente tem que saber usar as ferramentas que vão surgir para nos ajudar a fazer o nosso trabalho de uma forma melhor. É isso, muito legal, Valmir.
E antes da gente entrar nas considerações finais, Valmir, se você me permite fazer duas questões para você, olhando para a nossa audiência, para a turma que está no dia a dia trabalhando com tecnologia, e a primeira pergunta que eu vou te fazer sobre isso é a turma que a gente lida muito, a gente tem a turma que sonha muito na jornada de mudar do país, de fazer uma jornada no exterior, de trazer morar em outro país, enfim, não vou entrar em questões políticas e econômicas, tá, Valmir? Simplesmente partir do desejo, e a comunidade de tecnologia tem muito isso, talvez porque a gente tem a oportunidade de estar numa indústria meio cosmopolita, então, teste de software, linguagem de programação é no Brasil e em qualquer lugar do mundo, então isso abre uma janela de oportunidades muito grande. E você é um cara que serviu essa jornada, né, Valmir? Então, saindo completamente de tema de inteligência artificial, de qualidade de software, Valmir, em pequenas palavras, como é que foi a sua jornada de morar fora? Como que você vê isso? As motivações, como é que, se você quiser dividir isso com a nossa audiência, eu acho que seria muito engrandecedor para muita gente que às vezes me pergunta muito sobre isso. Sem dúvida. A grande influenciadora na minha saída do Brasil para o exterior é a minha esposa. Quando a gente se conheceu, ela tinha voltado há pouco tempo, de 2 anos, na Austrália, e ela foi a primeira oportunidade dela de, né, morar sozinha num outro país. Ela tinha esse sonho, e quando ela voltou, a gente se conheceu e a gente começou a namorar, e a gente ficou por muito tempo juntos no Brasil, primeiro na nossa cidade natal, em Porto Alegre. Um dia que a gente estava, eu já tinha morado em Florianópolis antes de conhecer ela, amo a Ilha da Magia, como a gente chama, e um dia a gente falou, vamos morar em Floripa, e a gente se mudou para Florianópolis, e foi o primeiro passo para sair da nossa zona de conforto, né? Vamos sair da nossa cidade natal, vamos para um outro lugar, e dali começou a despertar cada vez mais. Ela queria muito voltar a ter a experiência de morar fora do Brasil, e a gente começou a planejar isso, e então eu comecei a aplicar para vagas em diferentes lugares do mundo, Austrália. Eu me lembro que eu participei de 3 processos seletivos, um que era de uma empresa brasileira que estava com tipo um intercâmbio para um projeto na Austrália. Uma era uma empresa na Dinamarca e uma era uma empresa na Noruega. E eu participei desses 3 processos seletivos. A da empresa brasileira eu fui eliminado na fase técnica. Eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje em dia. Da Dinamarca, eu acabei que já tinha uma pessoa muito avançada no processo, eles nem quiseram seguir comigo. E na Noruega, eu li uma descrição de vaga que parecia que tinha o meu nome assinado embaixo, porque eu fechava todos os checkboxes, eu participei desse processo. O mais legal era que eu era usuário da ferramenta que eu fui ajudar a desenvolver depois. Então, a minha esposa, ela me influenciou muito a gente morar fora, e a gente acabou... A Noruega foi quem abriu a porta para a gente, e a gente abraçou e a gente foi para lá. Eu sei que tu é um cara que gosta muito de marketing também. A minha esposa, ela é profissional de marketing, e na Noruega ela teve um pouco de dificuldade de trabalhar na área dela, enquanto eu estava trabalhando super feliz, me desenvolvendo. Eu gosto de dizer que nos pouco menos de 2 anos que eu fiquei lá, eu aprendi mais do que eu tinha aprendido nos 12 anos anteriores, Bael. Mas, ao mesmo tempo, ela também queria poder atuar na área dela, e ela não estava conseguindo. Então, a gente acabou se mudando da Noruega para a Holanda. Fomos morar em Amsterdã, onde a gente passou 4 anos lá, e lá ela conseguiu um emprego numa empresa que ela está até hoje, e daí a gente conseguiu os dois se realizar. Então, a gente passou pela Noruega, clima frio, invernos que são malucos, e os verões também. Eu fui morar lá no verão, e às 11 da noite o sol tá ainda ali, tipo, não fica escuro. Em compensação, inverte no inverno, né? Tipo assim, o sol nasce às 11 da manhã e se põe às 13. É escuro, só que ao mesmo tempo neva. Então tu tem aquela claridade da neve, é bonito. A Holanda é frio e não neva tanto, e venta muito, mas tu tem a experiência de bicicleta, de locomoção e tudo mais, é muito bacana. Mas ambas, a Noruega e a Holanda, a gente tinha um clima não tão amigável para brasileiros quanto línguas. A gente aprendeu um pouco de norueguês, não aprendemos holandês, mas a gente não se sentia parte, porque a gente não entendia os sinais nas ruas, a gente não conseguia se comunicar. O norueguês e o holandês, eles mudam para o inglês facilmente quando eles percebem que tu não fala a língua deles, mas mesmo assim tu não se sente parte.
Então a gente resolveu vir para a Espanha, onde a gente está agora já há mais de 3 anos aqui. E aqui a gente tem um pouco de tudo que a gente queria, que é uma língua que a gente fala, né? Eu e minha esposa, nós falamos inglês, português e espanhol. Então a gente está num lugar onde a gente consegue se comunicar. Aqui em Barcelona, especificamente, eles falam catalão também, que eu não consigo falar, não consigo entender eles falando, mas eu consigo ler, pelo menos. Legal. A gente tem um clima, né? Estamos aqui no Mediterrâneo, temos um clima excelente. Moramos perto do mar, que é uma coisa que a minha esposa sempre gostou, desde a época da Austrália, depois Floripa. Então, ela queria muito morar no litoral. E a gente tem uma cultura latina, de pessoas latinas, né, que são um pouco mais calorosas, que são um pouco mais parecidas com a gente. Eu altamente recomendo pessoas que tenham a vontade de ter essa experiência, de se jogar, de tipo, às vezes é aquela coisa de uma oportunidade que passa na tua frente só uma vez, agarra essa oportunidade, mas ao mesmo tempo te prepara para isso, né? Eu tenho, por exemplo, um podcast que é o Testando na Gringa, tem outro que é o Tech and Accent, onde a gente fala sobre a experiência de outras pessoas que moraram fora do Brasil, para que a pessoa pesquise antes, né? Eu acho que a língua, Baião, né? O inglês é uma língua que ela é universal, então é algo que é extremamente importante, porque se tu quer morar fora do Brasil, tu vai acabar fazendo entrevistas e tu tem que dominar a comunicação na língua para poder passar. Mas eu acho assim que só é só vantagem, assim. Quando a gente conhece outras culturas, a gente só expande e se der errado, a gente sempre tem o nosso Brasilzão para voltar, então acho que assim a experiência é muito válida. É isso. E aí já emendando uma outra pergunta também, Valmir, assim, e quando você fala de a dinâmica da diversidade da cultura é massa, e aí eu já provoco o seguinte, cara, o convívio de qualidade, do testador, da galera de qualidade de software, dentro dos times, ele normalmente é a pessoa não grata. E como é que fica isso também, trazendo uma visão do dev que está acostumado só no Brasil, como que é o QA inserido nesses times fora da cultura brasileira? Como é que é a mesma coisa, do mesmo jeito? Como é que é essa dinâmica de times, lá no dia a dia ali, da turma que está nas dailies, que está no dia a dia do pega para capar de entregar projeto ali, Valmir? Então, Baião, eu não acho eu acho que a diferença é de empresa para empresa, independente do país, independente do continente. Eu já trabalhei em empresas que faziam desenvolvimento de software de uma forma super tradicional dentro do Brasil e já trabalhei em empresas que desenvolviam software com metodologias ágeis, com práticas modernas de desenvolvimento dentro do Brasil. E a mesma coisa fora do Brasil. Já passei por empresas onde ainda se valoriza teste manual e passei por empresas que faziam o estado da arte. Por exemplo, quando eu morei na Noruega, foi a experiência mais top que eu tive, foi onde eu me desenvolvi mais do que qualquer coisa. Inclusive, o meu cargo lá era software engineer. Eu não era QA, eu não era tester. Eu era mais uma pessoa. E eu acho que as pessoas que estão ao teu redor, elas influenciam muito na tua formação. Então, eu tive a sorte de ter pessoas ao meu redor que eram melhores que eu e que me tornaram melhor do que eu mesmo, sabe? Então, eu gosto muito desse pensamento. Assim, eu não acho que o onde tu tá, no sentido de geograficamente falando, é o que vai impactar, mas é a cultura da empresa onde tu tá inserido. Muito legal, Valmir. E aproveitando, cara, eu quero mais uma vez falar da honra que eu sinto em ter você aqui, trocando essa ideia com a gente. A honra é minha, Baiano. Trocando uma ideia com esse público. A gente tem muitos amigos em comuns, né? E proporcionou esse momento, a gente tem construído esse caminho juntos aí. E eu queria abrir o espaço para você. A honra, fala em meu nome todo o time da Confraria, de ter você aqui, porque a gente sabe que para essa 1 hora não é fácil, de você estar com a gente, trazendo todo esse conhecimento, aberto a perguntas, respondeu tudo, deixou muita mensagem para quem está nos assistindo aqui. Eu queria, cara, trazer para você espaço para você divulgar lançamento de cursos, suas plataformas, tudo que você tiver aí. E, cara, não tenho nem palavras para agradecer essa consideração que você teve em estar participando com a gente, que esse projeto ainda é pequenininho, mas está caminhando para crescer aí, e com o apoio dos amigos aí, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Baião, primeiro de tudo, é recíproco. Eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito o que tu está fazendo com a Confraria Tech. Queria agradecer também para todo mundo que escutou aqui, né, o que a gente
resolveu passar um pouco de conhecimento adiante. Eu sou um cara que eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Por isso que eu tenho várias iniciativas. Então, eu tenho a Escola Talking About Testing. Posso depois te mandar os links para tu deixar aí na descrição do podcast, Baião. Então, na Escola Talking About Testing, hoje em dia eu tenho 10 cursos de automação de testes. São cursos onde tu vai fazer o curso e tu vai poder colocar em prática aquilo que tu aprendeu no curso no dia seguinte. Eu fiz os cursos da Escola Talking About Testing, Baião, como os cursos que eu gostaria de ter comprado anteriormente. Legal. Que não é só teoria, mas que tem muita prática junto. Então, os cursos da TAT, eles são cursos super práticos que vão te ensinar desde coisas básicas até coisas super avançadas. Inclusive, tem o curso de testes automatizados e IA generativa. Além disso, tem o blog da Talking About Testing. Eu vou te mandar todos os links para tu deixar aí para a nossa audiência. Tem o blog da TAT. Lá no blog da TAT tem tanto conteúdos mais para tu pensar, quanto conteúdos práticos em formatos de tutoriais. Eu tenho o YouTube da Talking About Testing, que é um espaço para eu fazer conteúdo em formato de vídeo, tanto lives, eu tento fazer lives semanais, né, sobre novas versões do Cypress, como resolver um problema que alguém mandou na comunidade, disse, como é que eu resolvo isso aqui? Em vez de eu dizer para a pessoa como fazer, eu crio um vídeo, porque aquela pessoa que tinha aquela dúvida, provavelmente outra pessoa vai ter a mesma dúvida, então a resposta fica pública. Tem o podcast da Talking About Testing, que é uma iniciativa que eu comecei esse ano também. A ideia é ter conteúdo no formato de áudio para o cara que está ali dando uma corrida, que está no transporte público, que está, sei lá, lavando a louça, poder escutar em vez de precisar estar olhando para uma tela. Além disso, eu ofereço tanto mentorias individuais quanto em grupo. A Talking About Testing é uma empresa, então tem mentorias individuais que daí são focadas na necessidade do mentorado. E a mentoria individual, a mentoria em grupo que eu ofereço hoje em dia é a Test Design Masterclass, já foram 4 turmas, em outubro de 2025 vai rolar a 5ª turma, e essa é uma mentoria muito bacana, porque é um mês inteiro de prática. Eu utilizo uma metodologia de ensino de um professor da Universidade de Stanford, do curso de Ciência da Computação. Ele tem uma cadeira onde ele ensina design de software de uma forma super prática, e eu meio que roubei a metodologia de ensino dele e apliquei especificamente design de testes automatizados. Então, é design de software com foco em automação de testes. Eu, inclusive, tive o prazer de ter o autor do livro no meu canal no YouTube, é o John Austerhout. Tu falou de código Macarrone no início, e ele escreveu um livro que se chama A Philosophy of Software Design, uma filosofia de design de software. E a capa do livro é um código espaguete em cima, daí tem uma linha que é a filosofia de design de software, e embaixo tu tem software desacoplado. Aquele monte de emaranhado de linhas se tornam algumas linhas fluídas assim embaixo do livro. Legal. É uma recomendação de leitura, e a Test Design Masterclass é algo que é uma das iniciativas da Talking About Testing, que eu ofereço também. Mais uma vez, brigadão aí, cara, foi muito bom conversar contigo. Top demais, Valmir, assim, e super recomendo. Eu sou suspeito para falar, como eu te falei, eu sou consumidor dos cursos e estamos juntos aí, e vou aproveitar a sua credibilidade, Valmir, para fazer um jabá também da confraria. Eu vou trazer o link rapidamente aqui, coisa de 5 minutinhos, para trazer ao palco aí a confraria. Então, já convidando todo mundo aí, a quem puder seguir, né, confrariatech.com. Tem também o nosso canal aí com bastante informação, que são drops, tá, Valmir? Assim, sei que você não tem Instagram, coisa e tal, mas é muito legal, porque diferente do portal em que são notícias, né, como a turma está vendo aí em tela, o Instagram, ele pega uma visão mais informativa das notícias. Por exemplo, ele pega uma notícia e traz uma visão, opinião, com drops daquelas notícias para dentro, para o dia a dia, e está na trend, está no pipeline dos stories, enfim, de toda a nossa comunidade aí. É um canal que tem crescido bastante também, é onde a gente publica os cortes que a gente grava dos podcasts. E um outro canal também que eu sugiro fortemente é o que a gente é o mais novo no projeto, que é o canal do YouTube, onde a gente publica os cortes e os nossos vídeos comuns, e inclusive esse vídeo está hospedado de forma completa também no YouTube. E como eu sempre encerro aí, Valmir, muito obrigado aí você pela participação, e para cima e para frente todos nós aí.